Oi, gente. Faz tempo que eu não gravo nenhum vídeo e eu não vou nem editar esse, tá? Eu quero deixar uma palavra rapidinho pra vocês, amém? Uma palavra muito forte, eu peço que vocês prestem bastante atenção, que é muito importante. É algo simples, mas é muito importante. Tá em Romanos 5, do 1 ao 5. Eu não vou ler o texto e eu peço para que a palavra trabalhe mais no coração de vocês, porque não sou eu que faço nada, é o Espírito Santo que faz a obra na vida das pessoas. E que vocês meditem nessa palavra, tá? Romanos 5, do 1 ao 5. Romanos 5, do 1 ao 5. O que acontece? Ai, vou espirrar. Ai, o que acontece? Tribulação. Ai, todo mundo sabe o que é tribulação. Fundo do poço, túnel sem solução, sem saída, momento impossível, situação que não tem o que fazer, aquela peleja, o famoso deserto, tribulação. Todo mundo entende a tribulação. Todo mundo sabe o que é e ninguém é isento disso. Deus não isenta ninguém de passar por essa terra e não ter problema. Isso, se você acha que é o único que tem problema, você está muito enganado. Todo mundo tem. Por mais perfeito que a vida da outra pessoa pareça ser, não é, tá? Todo mundo tem problema, mas não é isso que eu quero chegar. O que eu quero chegar é o ponto que Paulo, ele fala em Romanos 5, do 1 ao 5, que a gente deve se gloriar na tribulação. Se gloriar na tribulação. Por quê? A tribulação, ela produz paciência. A paciência, ela produz experiência. A experiência produz esperança e a esperança não nos decepciona. Tem outras versões. Vocês podem achar perseverança. Pode achar... Vai achar outras versões, mas o sentido é o mesmo. No que eu quero entrar? Vamos parar para pensar um pouquinho. O que acontece? Os hebreus. Quando os hebreus eles saíram do Egito, eles tinham acabado de viver coisas assim fantásticas que eu acho que nós da geração de hoje não consegue imaginar. A gente lê na Bíblia, tenta, mas eu acho que a gente não consegue imaginar. Porque se toda vez que a gente lesse que o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, gente, a seco, eu acho que a gente entendesse realmente o significado disso, a gente dava um pulo de 3 metros de altura. E o que acontece? A gente tenta, mas não consegue. Eles tinham acabado de viver milagres intensos, acabado de viver momentos espirituais, coisas sobrenaturais que não consegue se entender a nossa visão, na nossa visão natural, no real. A gente não consegue mensurar isso. E mesmo depois de tudo isso, o primeiro problema que eles passaram não deu nem tempo. Eles começaram a sentir sede, eles nem pensaram em clamar a Deus. Eles começaram a sentir fome, eles já começaram a murmurar, a reclamar. E o que a gente faz? Talvez a gente não. Talvez não, né? Nós não fazemos besouros. Besouro. A gente não faz bezerro de ouro. A gente não comete idolatria, não faz nada dessas coisas. Mas a gente começa a questionar também. Deus, por que eu tô passando por isso? Fala pra mim, por quê? O que eu fiz? Acha que às vezes fez alguma coisa? O que eu fiz para passar por isso? Por que Deus? O que eu fiz? Nossa, o Senhor não me responde, o Senhor não tá comigo, o Senhor não tá vendo essa situação, o meu sofrimento. É desse jeito que a gente faz. Só que o que é o X da questão aqui? A gente esquece de uma coisa. Deus, ele é tão bom, mas ele é tão bom, mas tão bom, que ele não dá as coisas pronto pra gente. Ele nos ensina. Eu tenho comigo que melhor do que você dar um peixe pra alguém é você dar uma vara e ensinar a pessoa a pescar. E Deus é dessa maneira. E é isso que Paulo tá falando aqui. Por que a gente tem que se gloriar na tribulação? Porque a gente tem que pensar assim, ó. Jesus disse que nós teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Não tem guerra que a gente passe, não tem tribulação, não tem peleja, não tem deserto que a gente passe, que Jesus já não tenha nos dado a vitória. Mas cabe na gente acreditar isso.
E quando o Espírito Santo falou... Gente, o Espírito Santo falou muito forte comigo nessa palavra, muito forte mesmo. E eu me lembrei de Davi. Davi, quando ele era novo, antes de ele ser rei, porque a gente tem Davi, né, o homem segundo o coração de Deus, mas a gente esquece que ele foi um pastor de ovelha, né? Esquece de tudo que ele passou antes disso. E Davi, quando ele era pastor de ovelha, ele era desprezado pela sua família. Ele era o bastardo, ele era ruivo, que era uma coisa que não era boa naquela época, ser ruivo. E Deus viu, eu tenho comigo que Deus viu nele algo diferente, que ele ia ter uma fé, uma ousadia diferente. E Deus permitiu com que o leão fosse até ele. Porque, gente, pensa um garoto, gente. Eu apesar que eu sou mulher, mas eu tenho comigo que qualquer pessoa em sã consciência que visse um leão vindo atacar uma das ovelhas ia sair correndo. Ia deixar a ovelha lá, ele não. Ele tinha certeza que ele poderia vencer aquele leão, gente, porque senão ele não teria ido pra cima do leão. Vocês têm noção disso? Era um leão, não era um gato, não era o Frajola, era um leão. E ele foi, ele teve a convicção e ele lutou com o leão e ele venceu. E depois Deus falou, garoto, é isso que eu quero. Foi e permitiu que fosse um urso. E foi o urso. E ele lutou com o urso. E ele venceu o urso. E quando ele foi levar a comida, né, para os irmãos, e ele viu toda aquela situação, qual que foi o argumento que ele deu? Que ele tinha certeza que ele ia vencer aquele gigante, porque era para a glória de Deus, porque Deus estava com ele, e que ele já tinha vencido um leão e um urso. E aí que tá a questão, é isso que Paulo fala. Nada que você tá passando é em vão. Tudo tem um propósito. Acredita que Deus vai te tirar dessa situação, independente qual seja. Não deixa ninguém falar pra você que o seu problema é ridículo. Não deixa ninguém falar pra você que não dói. Não deixa ninguém dizer isso. Cada um tem o seu. Cada um tem o seu peso, tá? Mas tenha a convicção que tudo isso que você tá passando tem um propósito. Que tudo isso Deus vai trabalhar de uma forma diferente, que agora você não entende, mas tenha a convicção que Jesus já te deu a vitória. E quando você tem isso dentro de você, você vai começar a vencer os seus problemas de uma forma que você vai não sentir alegria, mas leveza. Você vai ter a leveza de lutar. Você vai se sentir leve durante a guerra. E quando você vencer aquele problema que era assim, e aparecer outra assim, você vai ter a experiência que Paulo fala. E aí você vai lembrar, eu já venci o leão lá atrás. Então eu vou conseguir vencer esse urso, porque Deus é comigo. E quando o urso chegar, você vai lembrar E quando o gigante chegar, você vai lembrar do leão e do urso. E você pode ter todas as tentativas, todas as formas. Davi foi com 5 pedras, mas ele precisou só de uma. Amém? Então não se esqueça disso. É simples, é objetivo, às vezes é óbvio. Para mim, assim, Deus fala com as pessoas no óbvio. É que a gente esquece do que Ele é capaz de fazer. Então, não se esqueça, sabe? Se você tiver essa convicção, você vai vencer. Isso vai produzir uma experiência em você e uma esperança que quando você passar pelo outro problema, não. Deus estava comigo no urso, Deus estava comigo no leão e eu vou derrotar esse gigante com uma pedrada só para a glória de Deus. Amém? Fica com Deus. Beijinho. Tchau, tchau.